Hoje tudo é muito rápido, mas houve um tempo que tudo começava aqui, na praça, Praça Ferreira Baima, ou a Praça da Prefeitura. Nesta praça, na mão e na confiança. São essas as memórias do seu Ivaldete, ele que ajudou por muitos anos milhares de pessoas a tirarem seu CPF. Um trabalho essencial para muitas pessoas. Ivaldete, boa tarde, seu Ivaldete, Boa tarde. tudo bem? Tudo bem. E o senhor faz parte das memórias da história da nossa cidade. É um prazer conversar com o senhor. Há muitos anos. Há muitos anos eu faço parte dessa história de Codó, né? E logo comecei a trabalhar muito cedo, com 6 anos de idade eu já estava trabalhando no Mercado Central de Codó, que ficava ali ao lado do Banco do Brasil, né? E a partir desse momento eu costumei trabalhar. Hoje eu estou com 70 anos, mas eu continuo fazendo alguma coisa, né? É isso. Quem lembra do seu Ivaldete aqui na Praça da Prefeitura, fazendo cadastros para tirar CPFs? Era, preenchimento do formulário do CPF era aqui na praça, onde a gente, todos os dias a gente vinha fazer esse trabalho, né? E enviava para os Correios, o cadastro, a pessoa ia, pagava a taxa nos Correios e deixava um agrado de R$1 para a gente. Como eram assim, os desafios naquela época? Não, era muito difícil porque existia um período muito longo para a chegada do documento. Até para ter acesso ao número era muito difícil, né? E a gente ficou contente depois que houve o processo de evolução, né? Ficou tudo formatizado e a gente passou a ter acesso ao número do CPF mais rápido, né? Embora tenha vindo dificultar o nosso trabalho, mas nós trabalhamos 20 anos aí preenchendo formulários para tirar o CPF, fazer a inscrição do CPF e também no período que houve o cadastro do CPF, a gente preencher o formulário para ser dada entrada na casa lotérica. O senhor preenchia aqui, aí ia para os Correios, ou então para as lotéricas? Aqui onde era a taboca, né, o bambu, aqui pela manhã a sombra, a gente ficava desse lado e à tarde do outro lado. Essa mesa, essa cadeira já ficava por aqui por perto? Ficava aqui por perto, ficava aqui na capela. E é isso, é uma vida inteira, foram 20 anos de trabalho aqui com o CPF. Independente disso aí, a gente já passou também mais de 21 anos na prefeitura, né? Eu já falei da questão de onde tudo começou com 6 anos de idade, sempre trabalhando aqui pela praça do Mercado Central, que era aqui, o antigo Mercado Central era aqui ao lado do Banco do Brasil. Teve uma época que já a partir de 10 anos de idade, onde a gente fazia a parte de camelô, a gente ficava ali ao lado da antiga Casa Oriente, que muita gente em Codó nem sabe que existiu Casa Oriente. E sempre trabalhando e lutando para até ganhar alguma coisa para o sustento, né? E essa é a vida que a gente leva desde criança, né? Prazer muito grande fazer parte dessa história e quero desejar a nossa Codó de coração. Parabéns pelos 130 anos e todos os codoenses. Eu desejo de coração os parabéns, né? Porque é uma cidade que está crescendo, está evoluindo, né? E é o que a gente deseja para Codó. Parabéns, Codó, muita felicidade a todos os codoenses, de coração, né? São os votos sinceros do amigo, sempre, né? Ivaldete. E preservar memórias continua sendo um trabalho importante. A jornalista Ieda Martins segue esse caminho, registrando histórias, valorizando a cultura e mantendo viva a identidade de Codó por onde passa. De quando eu iniciei na emissora TV Palmeira do Norte, na época do Dr. Antônio Joaquim, a minha primeira oportunidade na TV foi para um comercial de uma rede de farmácia famosa. E eu lembro que naquela ocasião eu passei por um teste, passei um dia gravando
E no final da gravação, o saudoso Torres, né, editor, cinegrafista, produtor, na época falou para mim que eu podia ir para casa e fazer qualquer outro tipo de atividade, que a TV não dava para mim, não dava para apresentar, porque eu não consegui fazer aquele comercial. E uma memória que eu trago até hoje, Manu, é sobre esse teste. Então eu falava: farmácia do trabalhador do Brasil, preço baixo de verdade, medicamentos a partir de R$ 1,99. E simplesmente era esse texto, só que eu não conseguia fazer. Então, na minha trajetória até hoje, eu sempre quando vou gravar, né, me disponho a gravar com alguém, fazer a edição, captação de imagem, eu tenho esse cuidado. Muito importante essa sua memória, Ieda, essa tua preocupação com os teus entrevistados. Mas agora, atualmente, você trabalha agora em âmbito nacional, levando essas memórias, levando as histórias da cidade de Codó e também de outras cidades aqui do estado do Maranhão. Para você agora essa responsabilidade? Para mim, Manu, é muito importante contar a história da minha cidade, levar essas personalidades a nível nacional, como hoje é o programa Pedacinho do Brasil, que é um programa que é exibido em rede nacional, na Com Brasil TV, para todo o território brasileiro e através das TVs também de assinatura em parceria com a Rede Gospel. Então, ver o meu conterrâneo, os nossos conterrâneos na TV, contando suas histórias. Muitas dessas pessoas, Manu, não têm espaço, às vezes, na nossa cidade. São histórias que estão aí escondidas. E hoje, ver essas histórias sendo narradas através de um projeto que foi tão sonhado, que foi tão sofrido para ser conquistado. E eu quero até frisar aqui, com a ajuda de outros colegas comunicadores como você, como outros influenciadores, blogueiros que nos ajudam, que de certa forma, direta e indiretamente, nos ajudam na divulgação. Então isso é importante porque a união faz a força. Eu acredito que é essa comunicação que faz toda a diferença, porque faz com que nós estejamos em comunhão na nossa profissão e levando a nossa querida Codó para outros âmbitos. É tão importante quanto a nível nacional. Para você agora, comemorando 130 anos da nossa cidade, você como comunicadora, que tem suas memórias aqui no município, início de seus trabalhos, o que você deseja para a cidade de Codó e para o seu povo? Eu desejo mais oportunidade. Eu acredito, Manu, que nós temos muitos profissionais excelentes na nossa cidade, pessoas que necessitam de oportunidade. Que a nossa cidade seja uma cidade livre, realmente livre para um todo, respeitando as decisões, o seu modelo de vida, a sua questão social, enfim, respeitar o desejo de cada um. Então eu acredito que quando você dá a oportunidade, você não dá só uma oportunidade profissional, você diz para aquela pessoa que ela é importante naquilo que ela faz. Então, mais oportunidade, mais amor entre nós, mais compaixão entre nós e aquele dar a mão para o outro sem querer nada em troca. Isso não é uma fala, Manu, só de achismo, porque é bonito. Não, isso funciona. Eu vejo isso na prática, nesse último projeto que eu estou executando agora, ou melhor, no atual projeto, que é o Pedacinho do Brasil, essa irmandade, essa força da coletividade. Quando os meus colegas abraçam a causa, quando pessoas desconhecidas abraçam a causa, tudo acontece. Então eu desejo para minha querida Codó, nesses 130 anos, mais oportunidade para um povo que merece e que é um povo erguido e que precisa de oportunidade. Parabéns, Codó! Em 1972, a chegada da Universidade Federal do Maranhão marcou um novo capítulo na história de Codó, fortalecendo ainda mais o seu crescimento. Nos encontramos aqui em frente a um dos prédios onde ficou situada por algumas décadas a UFMA, localizada na Rua Professor Fernando de Carvalho, no centro da cidade. E é nesse momento que encontramos personagens que viveram tudo isso de perto. Entre eles, o senhor Edivaldo, que iniciou
a sua vida como servidor público em 1975 na Universidade Federal do Maranhão e acompanhou de perto essa transformação. A Universidade em Codó, ela chegou em 1972 com o nome de CRUTAC. O que significa CRUTAC? Centro Rural Universitário de Treinamento e Ação Comunitária. Formar CRUTAC. E aí era onde vinham os estagiários, os alunos da universidade fazer estágio aqui, por exemplo, alunos de pedagogia, de direito, medicina, enfermagem, e passaram outras, odontologia, né, que passaram por Codó, e Codó ganhou muito com esse pessoal. Eu comecei, a universidade chegou em 72, mas só entrei na universidade em 1975. Aí eu fiz 18 anos, aí eu passei para trabalhar na universidade. Quando eu comecei em 75, o prédio era onde hoje funciona a Secretaria de Educação, ali frente à estação. Lá, quando eu entrei, era um prédio, era alojamento. Era a coordenação e o alojamento masculino. Mas tinha outro prédio também, que era aqui na rua Simeão de Macedo, aí que tinha um alojamento feminino, que era alojamento masculino lá, e a coordenação, e o alojamento feminino aqui mais embaixo, aqui, perto do TRE, Codó. O CRUTAC, ele disponibilizava apenas estágios ou eram cursos? Era só estágio, só estágio. Então eles se formavam em outras cidades? Eles estudavam em São Luís, a universidade mandava para o interior para fazer o estágio. Entendi. E aqui ele tinha 4, 6 meses de estágio. E depois, quando foi que passou a ter curso aqui? Aí depois a universidade encerrou com o CRUTAC, aí chegou o Campus 7, 2008, 2009, aí chegou com o curso de pedagogia. Eu lembro da primeira turma de pedagogia, que temos professores formados muito bons aqui em Codó. Inclusive, esses professores que formaram pedagogia em Codó, depois foram professores da UFMA do Campus 7 de Codó. O que mais emociona é essa dedicação que a universidade tem com os alunos de Codó. Até hoje eu digo, eu tenho um filho que já foi formado também na UFMA, depois que saímos de lá da secretaria, onde hoje é a Secretaria de Educação, viemos aqui para o prédio do antigo, o prédio do senhor Zé Belich, né? Saudoso Zé Belich. E aí nós passamos 32 anos naquele prédio, onde hoje funciona o Maná. De lá, nós tínhamos ganho o terreno para construir o campus de Codó, que é uma área que chamava fomento agrícola, né? Que onde hoje é o atual campus. Aí foi indo. Depois o governo federal mandou verba e construiu o campus lá, onde hoje funciona, ali de trás da Câmara. É um prédio muito bonito e é um prédio muito bem elaborado. E nós fomos para lá. Aí ficamos lá, eu fiquei até o ano 2016. Janeiro de 2016 eu me aposentei, depois de 43 anos lá na UFMA. Em suas memórias, o senhor Edivaldo traz um relato pouco conhecido. Durante muitos anos, ele enfrentou o rio Itapecuru em uma canoa, realizando o resgate de corpos. Uma história forte, que também faz parte da memória de Codó. Sempre gostei de pescar, de acampar. Do rio Itapecuru é minha paixão. Aí eu passei a usar barco, né? Assim, desde novinho. E durante esse período de barco, às vezes o pessoal vinha em casa, atrás de mim, no serviço, lá em casa, às vezes chorando. Eles vinham, era pedindo socorro, né? Morreu um filho, uma filha, ou um irmão, ou alguém. Eles corriam atrás de mim, para mim, em busca desse afogado. Mas é uma coisa que eu faço e gosto de fazer. Dessa vida inteira, que antes não tinha bombeiro em Caxias, só tinha em São Luís, mas às vezes o pessoal de São Luís vinha, às vezes até de helicóptero, para vir comigo, ajudava a busca, né? E aí depois, bombeiro chegou em Caxias, já melhorou. Mas sempre fazendo esse trabalho, é um trabalho que eu gosto de fazer, não tenho medo de fazer, era um prazer ir atrás, muitas vezes eu passava 3 dias acampado nesse Itapecuru, atrás de um corpo, só voltava com ele para entregar para a família. Muitas vezes, estado já de decomposição,
mas eu só vinha com ele, fazia entrega para a família. E aquilo para mim parece que era uma missão cumprida. E às vezes até minha chefe, quando eu chegava lá pedindo para me ir procurar alguém, ela dizia assim, vá meu filho, professor, eu estou saindo. Ela dizia assim, vá meu filho, vá que você veio para esse mundo para cumprir uma missão. Codó não tinha energia, Codó era iluminado pelo motor a diesel, que funcionava de 6 às 10 da noite. Aí a gente ficava até, às vezes, na praça, que a única praça que tinha era a Praça da Bandeira e a Praça do Cinema. Aí ficava na Praça da Bandeira e quando era 10 horas o motor piscava, aí a gente tinha que ir para casa para acender as lamparinas, porque não existia essa energia. Quer dizer, essa memória me deixa até hoje, eu tenho prazer de contar essa história, porque eu vivi essa história, né? Então, depois que chegou a energia, aí Codó foi melhorando, né? Hoje nós temos um Codó diferente, né? Com tanta gente já instruída, muita gente já formada. Codó está uma cidade bem avançada, né? A saudade é grande e, ao mesmo tempo, a alegria também. Lá na UFMA, eu ter formado também um filho, né? Em licenciatura em informática, um curso muito bom. O primeiro curso lá do Campus 7 também, né? O segundo curso também, que é o... E hoje já voltei lá várias vezes para conversar e contar a história. E a emoção é muito grande quando se fala o nome de UFMA, né? Porque a UFMA é minha casa, onde eu criei meus filhos, né? E voltei lá depois com o filho e já com o neto, né? Para falar sobre a história do Campus 7 Codó. E para mim a alegria é muito grande eu falar sobre o campus, porque nós estamos aí agora com a equipe muito boa, né? Somos doutores, por exemplo, doutor Aragão, doutor Alex, doutor Leonardo, doutora Jacira, esses professores muito competentes de Codó. Está de parabéns com essa equipe maravilhosa que nós temos agora. Continua assim e que entre essas pessoas com vontade de fazer de Codó um Codó melhor. Já estamos sentindo já a diferença, né? Porque não é mais aquele Codó de antigamente. E com fé em Deus, nós vamos ver coisas melhores aí para frente. E Codó merece, porque é a terra onde a gente mora, onde a gente não quer sair daqui, porque a gente ama essa terra, né?